Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. O programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Jaqueline Weber, atleta. Bem-vinda, Jaque, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes, a rádio, comunidade teutoniense. Sempre uma alegria retornar a essa casa e conversar aí com a comunidade da região. A nossa população, o nosso ouvinte, com certeza já ouviu falar de ti muitas vezes através das conquistas em que você tem levado o nome de Teutônia para o Brasil, para o mundo afora. Mas eu gostaria que você relembrasse e se apresentasse novamente para o nosso ouvinte. Com certeza. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Beatriz Weber. Eu tenho 26 anos, sou natural aqui da cidade. Hoje resido em Santa Cruz do Sul, onde eu então toco a minha carreira de atleta, né, profissional. Sou atleta profissional de atletismo, busco a performance e o alto rendimento, especialista em provas de 800 metros e 1.500, nas quais eu tenho hoje, nos 800 metros, 2 minutos e 2 segundos, o que representa a 10ª melhor marca da história do Brasil na prova, numa prova que é muito tradicional, muito mesmo, a nível brasileiro e mundial, né. E no 1.500 eu tenho 4 minutos e 18 segundos, o que representa também a 15ª melhor marca da história do país. Então, resumidamente, essa seria um pouco da minha história no atletismo do momento. Mas isso tudo começou aqui há muitos anos atrás. Aqui eu digo em Teutônia, mais especificamente do Colégio Teutônia, onde eu conheci e desenvolvi então essas características que hoje me levam a representar não só a região e o estado, mas também o país em competições internacionais. Foi tu que descobriu o atletismo ou foi o atletismo do Colégio Teutônia que te descobriu? Foi o atletismo do Colégio Teutônia. Mais especificamente, se eu tivesse que dizer uma pessoa, para Laudenor Bruni, né, que inclusive recentemente esteve comigo ali na Câmara de Vereadores recebendo a homenagem. Eu recebi a homenagem, mas digo mais, ele deveria receber por tanto trabalho, né, tantas pessoas que ele encaminhou através do esporte, porque o esporte tem disso, não é somente os atletas profissionais que eu digo que chegam lá, que talvez seria o meu caso, né, que vivem disso, que, né, chegam profissionalmente nesse nível, mas ele com certeza transforma a vida de pessoas que passam por ele. Ele é um esporte passageiro na escola, né, o atletismo, e a importância dele é gigante, e não tenho dúvidas que o Laudenor garimpou tantas pessoas e, acima de tudo, conduziu elas a uma vida melhor, né? E isso, por si só, merece todos os louros em todas as esferas possíveis. Então, muito obrigado aqui publicamente ao Laudenor, ao Colégio Teutônia, e depois também o Jürgen Roese, que ajudou a conduzir assim, o decorrer da minha carreira, né? Depois ele entrou um pouco mais tarde. São pessoas que fazem parte da minha história, e a instituição, com certeza, por ter me oportunizado conhecer esse esporte, não só ele, como eu até falei na Câmara, várias outras atividades que eu acho que compõem um pouco da Jaque Weber que é hoje, né? A Jaque Weber, por mais que seja conhecida talvez por ser atleta, para quem tem um pouco mais de contato comigo, ou até às vezes me ouvindo falar, percebe que não sou apenas uma atleta. Tem várias características que me formam, né? Inclusive, até falei para ti antes, sou vice-presidente da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Atletismo, onde lá a gente defende todos os interesses do atleta a nível nacional. E então, essas coisas de liderança, de responsabilidade, eu adoro cantar e tocar, faço parte de umas bandas lá em Santa Cruz, a gente se diverte. Então, essas coisas, esses detalhes culturais, eu aprendi no Colégio Teutônia, experimentando atividades de diversas áreas, conjunto coral, entre outras. E eu acho que isso é importante demais na formação do ser. Nós todos somos pessoas, não somos máquinas. E esses detalhes, eu acredito que isso talvez até falte, né, na nossa sociedade. Poderíamos evoluir ainda mais se tivéssemos um pouco mais dessa cultura e do esporte mais presente na vida da criança dentro da escola. Bom, para que isso aconteça, eu acho bacana a gente explicar para o nosso ouvinte também um pouco de como é o teu dia a dia. Você enfatizou bastante na sessão da Câmara de Vereadores que o esporte te abriu muitas portas, inclusive a faculdade. Conta pra gente como foi todo esse processo, como é que é teu dia a dia. Quando eu findei meu ensino médio, em 2012, eu tive alguns convites para fazer parte de outras equipes fora aqui de Teutônia, né? Um deles foi em Santa Cruz do Sul, na então equipe mantida pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, e pelo então treinador Jorge Peçanha, que é a maior referência do meio fundo e fundo do Rio Grande do Sul e uma das maiores do Brasil.
quando eu fui analisar, eu não tive muitas dúvidas pelo histórico que Santa Cruz tem com os atletas do meio fundo, que é a minha especialidade, né? E talvez ironia do destino, o maior de todos eles, da história do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil, é o Fabiano Peçanha. Hoje é meu namorado e meu treinador. Então, parece que eu escolhi o lugar certo, né? Até é engraçado todo esse enredo dessa história, do jeito que terminou. Mas então, em 2013, eu me mudei a Santa Cruz e ingressei no ensino superior através de bolsa de estudos, que é uma das portas que o esporte me abriu. E me graduei em educação física, para variar, né? Não podia fugir muito. Ia ser um pouco difícil eu fugir dessa característica, algo que realmente me define. O esporte circula na minha veia, né? E a partir de lá a gente começou a trabalhar e trilhar uma história em Santa Cruz. No início, nesses primeiros 5, 6 anos, bem corrido também, porque eu treinava de manhã, treinava de tarde e estudava à noite. Então acabava que era bem desgastante. Eu ainda me considerava, hoje olhando pra trás, me considerava jovem na época, porque 17, 18 anos tu se muda pra uma cidade bem maior, tu tem toda aquela coisa assim de poder se perder pelos caminhos da cidade maior, né, sem família por perto, mas sempre fui uma pessoa muito focada, sabia sempre o que eu queria e eu sabia por que eu estava lá, que era pra estudar e treinar e desenvolver as minhas capacidades tanto, né, na faculdade quanto físicas no atletismo. Então, felizmente, ao lado de pessoas boas lá em Santa Cruz, consegui conduzir da melhor maneira esse caminho. E, felizmente, hoje tenho esse canudo na mão que, por si só, talvez não represente tanta coisa, mas eu acredito que é uma das coisas que vai me levar para um futuro melhor, porque a carreira de um atleta é curta, né? 30 e poucos anos a gente encerra e a gente tem 2/3 da vida pela frente aí, onde a gente deve se achar numa nova profissão. E eu tenho certeza que ela vai ser dentro do esporte. Mas voltando pro assunto do que tudo isso, né, o enredo, pra falar um pouco do meu dia a dia. Pra quem não entende, talvez, ou não saiba como funciona a carreira de um atleta, de alto rendimento, principalmente, de atletismo, parece que é só correr, né? Porque eu corro 800 metros em 2 minutos e 2 segundos. Às vezes eu viajo dias pra correr 2 minutos e 2 segundos, né? Em outro país, do outro lado do mundo. E é até engraçado. Parece simples, mas não é tanto. São cerca de 10 a 12 sessões por semana. Isso representa treinos em 2 turnos de segunda a sexta, treinos no sábado, algumas vezes treinos no domingo. Às vezes a gente folga no domingo, às vezes não. Aquela coisa de feriado, pra mim, não existe. Ele só existe quando o feriado corresponde alguma semana de férias que eu tiro, que às vezes a gente tem, né? Mas se não, é treino direto. Não importa a condição climática. Se tá frio, se tá quente, se tá chovendo, se tá geando. É óbvio que a gente tenta procurar dentro do dia as melhores condições, mas muitas vezes a gente não tem escolha, né? Às vezes chove o dia inteiro, eu vou ter que ir pra chuva. Às vezes eu tenho 2 períodos, né? Às vezes tá chovendo de manhã e eu consigo, hoje vou encaixar na musculação, academia, vou correr um pouco na esteira, fazer um treino mais chega no segundo turno e tá chovendo ainda, né? Vou ter que ir pra chuva. Então não tem muita escolha, assim, né? O dia bom não existe, a gente tem que tornar o dia bom. E eu acredito muito nessa questão da sequência, né? E isso é talvez um dos pontos fortes meus, em que psicologicamente eu sou forte para isso e não me deixo abater durante o processo. Eu sei o que eu preciso fazer e, independentemente da condição, eu vou fazer. Se vai ser o meu melhor naquele dia, talvez não. Às vezes, nem todos os dias a gente tá bem. Às vezes a gente não tá bem, mas a gente tem que fazer. Porque lá na frente, daqui 2, 3 meses, aquele dia que eu não tava tão bem, mas fiz, vai refletir no resultado final. Então essa constância, essa determinação é muito importante na vida, no dia a dia, de fato, de um atleta, né? Então os treinos realmente são em 2 turnos, são cerca de 2, 3 horas cada turno. Às vezes o turno da manhã é um pouco mais curto, às vezes tem duração de 1 hora. E no meio disso tudo eu mesmo cozinho, faço a minha alimentação, com orientação do nutricionista lá do Rio de Janeiro, especialista, que trabalha com atletas olímpicos, uma comida bem restrita, eu diria, né? Uma dieta bem rigorosa, que nesse ano fez eu perder inclusive mais 3 quilos, cheguei a 10% de gordura, que foi o meu recorde de menor porcentagem, né? E ele brincou comigo, Jaque, no Pan-Americano de 2023, que a gente já trabalha com, né, projeções futuras, a longo prazo. Tu vai estar com 9, 8% de gordura, já se prepara. Então eu já sei que tem um caminho aí mais longo a trilhar para eu realmente atingir os sonhos que tenho. Então, como eu falei, nesses meios turnos aí eu faço o meu almoço, faço a minha janta e tenho
compromissos com o patrocinador, com a própria imprensa, a gente tem que atender, porque esse lado, até estava comentando contigo fora do ar, esse lado que às vezes um profissional do futebol tem toda uma assessoria de comunicação por trás, tem um clube que faz, né, todas essas partes. Se vocês forem ver nos vídeos, inclusive, às vezes eles entram no vestiário, tá lá toda a camiseta dobrada, eles só precisam calçar a chuteira e entrar. Tá tudo prontinho. Claro que não é só isso, eu sei por mim que não é só isso, porque realmente tem que ir lá jogar e essa parte que não é fácil. Mas eu, além dessa parte de ter que calçar a minha sapatilha na hora H, fazer acontecer, faço toda a parte por trás que não é vista, que é a questão de fazer toda a logística das competições, das viagens. Eu que vejo as questões de passagem, eu que vejo onde eu vou ficar, onde eu vou almoçar, como é que eu vou fazer o translado, se eu vou pegar um Uber, se eu vou de táxi, se eu vou de carro até o aeroporto, se eu deixo no aeroporto o carro, como é que eu vou fazer pra voltar, aonde eu vou correr, quando eu desejo e a necessidade de competir fora do país, às vezes na Europa, né? Como é que eu vou pra lá, aonde eu vou tirar recursos pra fazer isso? Preciso fazer projetos, preciso encaminhar pra prefeitura, preciso encaminhar pro meu patrocinador, pra Confederação Brasileira. São coisas que eu vou atrás, né? Daí eu preciso entrar em contato com o manager, que é como se fosse um empresário meu lá na Europa. A gente precisa ficar conversando em outro idioma, né? Aonde tu vai conseguir me encaixar em competições, quais são as cidades, que hotel eu vou ficar, como é que nós vamos fazer, quantos dias, né? Então, isso é um detalhe, né? Parece simples, mas talvez até falei também contigo, e eu e o Fabiano conversamos muito sobre isso. Às vezes parece simples, mas talvez a gente torne simples, porque a gente consegue realmente dar essa volta e fazer acontecer. Mas eu tenho certeza que isso também foi fruto de muitos anos, né, de carreira, são 16 hoje. Então eu acho que eu amadureci, trago uma bagagem muito grande nas costas e isso me ajuda. Por isso que eu digo que o esporte por si só não é só o fato ali de correr. É todas essas coisas por trás que a gente aprende a ter que encarar e a se desafiar, né? O acesso às competições se dá através de convite e também por uma pesquisa tua. Isso, são por dois lados, né? O atleta tem que ter um interesse e tem que estar ligado. Vou contar rapidamente uma situação. Eu quase fiquei fora do Campeonato Sul-Americano esse ano, porque eles consideraram as marcas já do ano de 2020 até 2021, maio, né? E ano passado eu não corri muito bem, por causa da questão da pandemia e tal, eu não consegui desempenhar. Eu fiquei em terceiro no Troféu Brasil, mas não foi uma corrida boa. E as meninas que ganharam estavam no 800, 2,7 e eu tinha feito 2,8. Eu já tinha feito 2,6 esse ano, só que eles consideraram a marca do ano passado dela. E eu ia ficar de fora do 800. Aí no 1.500 eu tava em terceiro, só que eu, como sou bastante ligada, vi que uma das meninas que tava na minha frente seria convocada pra prova, que é a Tati, tem o foco na prova do 3.000 com obstáculo. E aí eu peguei o programa horário da competição e olhei, o obstáculo, que é a prova principal dela, tá tentando a Olimpíada, é domingo de manhã e o 1.500 é sábado à noite. Será que ela vai fazer as duas provas? Porque o que acontece? O atleta confirma as duas provas, né? Ele foi convocado para as duas, chega lá e diz, olha só, a minha prova principal é no domingo de manhã e a minha secundária é sábado à noite. A tendência é atrapalhar. Não vou correr o 1.500, aí vai só uma brasileira para a prova. Eu me antecipei, o treinador dela é gerente geral da Confederação Brasileira de Atletismo. Nem ele tinha visto o programa horário ainda. Eu mandei mensagem pra ela dizendo, Tati, tu vai correr a prova? Se tu não for correr, pra mim seria uma grande oportunidade. Analisa com o Cláudio Castilho, que é gerente técnico, teu treinador, e qualquer coisa vocês me dão um retorno. Mas bem tranquilo, a vaga é tua, se tu não for correr, tu me avisa. No outro dia da manhã ela me escreve, Jaque, eu já havia confirmado as duas provas, mas conversei com o Cláudio. E ele falou, a gente chegou à conclusão que nós não vamos correr a prova. Então, provavelmente tu vai ser convocado. E eu fui convocado, fiz minha melhor marca pessoal, melhorei 7 segundos. E aí comecei essa virada de jogo, de performance, que esse ano eu tive muito grande. Corri bem melhor do que eu havia corrido nos últimos anos. Mas tudo começou no Sul-Americano. E tudo começou porque, né, eu tive essa análise, entendeu? Então, são detalhes que são fundamentais. Às vezes o atleta não se liga nisso e perde uma oportunidade. E pra mim fez toda a diferença. Depois, inclusive, a gente chegou à conclusão, né? Eu fiquei a alguns pontos dos Jogos Olímpicos, no 800, por uma questão de pontuação. E se eu tivesse corrido o 800 no Sul-Americano, provavelmente eu teria sido pódio. Eu fiquei em quarto no 1.500, eu teria sido pódio no 800. E teria a possibilidade de eu ter ido para essa edição dos Jogos. Então, por questões de critérios da CBAT, né, que utilizaram marcas do ano passado, mesmo que eu tivesse com marcas melhores esse ano, convocaram uma menina, ela ficou em... Uma das gurias foi bem, ficou em segunda, a outra ficou em nona, e eu não corri a prova, infelizmente. Mas então tem toda essa questão por trás, que o cara tem que estar ligado, porque tem vários atletas, tem critérios, enfim...
São detalhes que fazem a diferença. E muitas vezes a gente corre marcas, então essas marcas nos posicionam num ranking nacional, num ranking mundial. A partir disso, quem organiza alguns meetings internacionais te convida, né? Às vezes tu ganha passagem aérea, hotel, às vezes tu tem que bancar alguma das coisas. É tudo um quebra-cabeça que tu vai montando para atingir os objetivos maiores, que são seleção brasileira. Sempre a gente vai trabalhar para estar dentro dos critérios para as convocações das seleções nacionais. Tanto em campeonato sul-americano, campeonato ibero-americano, jogos pan-americanos, campeonato mundial, jogos olímpicos, jogos sul-americanos. Então a gente sempre trabalha por esses objetivos. E um outro objetivo paralelo sempre é tentar, eu ainda não consegui, mas vamos trabalhando pelo título do campeonato do Troféu Brasil, né? Nesse ano tive 2 vice-campeonatos no 800 e no 1500. Essa é a principal competição nacional da modalidade, então esse também é um foco. É as seleções nacionais e o Troféu Brasil. E a gente vai trabalhando com as outras competições para fazer marca e se colocar no ranking mundial e nacional. E aí a gente vai levando. É um quebra-cabeça. Com o objetivo de Olimpíadas. Exatamente. Já surgiram convites para integrar equipes? Já surgiram. Atualmente o atletismo, bem como toda a questão econômica que se passou diante da pandemia, passa por um momento de dificuldade, é uma transição, porque além da pandemia, a gente teve uma gestão muito complicada anteriormente, né? Eu digo gestão, presidente, vice-presidente. E agora, em 2021, se elegeu uma nova diretoria, um conselho de administração, e eu, inclusive, como sou da comissão de atletas, eu voto em assembleia, então agora eu tô bem por dentro de como ocorre os bastidores disso. A gente acha que não, né? Mas como influencia a gestão de uma confederação brasileira na vida do atleta. Ela faz muita diferença quem tá lá no poder pensar em fazer programas, projetos, competições pensando no atleta e às vezes não em benefício próprio, que é muitas vezes o que acontece, né? Esse pessoal só, infelizmente, pensa muito em si, não no esporte, mesmo que eles estejam lá ganhando muito bem, muito bem, acima às vezes do teto, para gerir o esporte, mas pensam particularmente e isso afeta a carreira do atleta. Então, felizmente agora tem uma esperança nova, renovada no atletismo com essa nova gestão. Já estamos vendo coisas muito diferentes e o atletismo está começando a melhorar. Mas, infelizmente, as equipes, elas estão tá bem difícil o cenário nacional, mas nesse último ano recebi 3 convites. Ainda não sei se vou recusar ou não. A princípio, sim, eu gostaria muito de permanecer no Rio Grande do Sul, mas para isso eu tenho que encontrar maneiras. Eu tenho que encontrar maneiras, não alguém por mim, e no máximo o Fabiano que me ajuda. E a nossa maneira é principalmente procurando apoio de empresas, né? Felizmente tem algumas aqui que são muito parceiras, inclusive de Teutônia, que é a Cooperativa Languiru, né? Santa Cruz tem o Miller, tem a Quali Coco. Tenho parceiros que me ajudam não com dinheiro, mas com serviços, que é a questão da fisioterapia, massoterapia, que são parceiros meus lá de Santa Cruz, que é fundamental também. Mas a minha forma de manutenção é principalmente por empresas, patrocínios e pelo Bolsa Atleta, que é um programa nacional do governo federal, né? Então a gente vai tentar, agora nesse segundo semestre, viabilizar eu ficar aqui. Mas não é garantido, porque quanto também falava sobre isso com o Fabiano essa semana, quanto maior nosso sonho, nosso objetivo, mais difícil é a logística e os custos disso, né? Falar de Olimpíada requer investimentos altos em material esportivo, em competições internacionais, em camping internacional de altitude, né? A gente vai para Colômbia, fica lá um mês, suplementação, isso tudo são custos elevados e que a gente tem que fazer essa gerência. Por isso que não é só ser atleta, só treinar, só fazer os 10 treinos por semana, é também toda essa gerência da carreira para que a gente consiga esses objetivos grandes que a gente tem. E ainda tem a Jaque envolvida na comunidade, que você sempre fala que você entende que é exemplo e para isso precisa dar o exemplo. Com certeza, eu procuro da melhor maneira e eu sei que enquanto eu estiver na ativa do atletismo ainda é uma coisa pequena, eu sei que eu posso muito mais. Mas, infelizmente, essa questão de horários e de dedicação e foco que eu tenho que ter pro esporte me limita um pouco em me dedicar ainda mais. Mas quero muito e cada vez mais me envolver em projetos de N sentido. Inclusive, agora eu entrei no Conselho Municipal de Esportes de Teutônia. Também são maneiras que eu contribuo para a comunidade, sem a comunidade saber. Na simples discussão dos projetos, no que a gente pode fazer de melhor. Não, eu digo, não é que eu estou tirando financeiramente e investindo, mas com a minha opinião e com o meu conhecimento, com a minha bagagem, contribuindo para o esporte teutoniense nesse caso. Lá em Santa Cruz a gente mantém a Associação Medalha de Ouro, que é a equipe, e o nosso sonho finalmente eu diria que está começando a sair do papel, que no próximo semestre, agora em julho,
Vamos dar o start na escolinha de atletismo, projeto social, que é um sonho, assim, um sonho. E fora isso, eu e o Fabiano temos também o projeto da pista de velocidade. Eu já falei aí por várias vezes, em Lajeado agora tem. Em Lajeado tem, a pista de velocidade nada mais é, nada menos que um radar de carro, só que para pessoa, desenvolvido para pessoas, num espaço público, em que as crianças, principalmente crianças, adolescentes, jovens, correm e tem um display a velocidade que atinge em km por hora. Então, nada mais que é um videogame real, né? Em tempo real, com a velocidade em km por hora. As pessoas ficam se desafiando, brincando. Esse é um projeto que agora começou a deslanchar também. Já está em várias capitais nacionais. Agora a gente até venceu uma licitação em Roraima. Estamos expandindo esse projeto. Meu sonho é ter aqui em Teutônia. Já falei com várias pessoas e tal. Eu acredito que a gente ainda vai conseguir viabilizar isso. Porque vai ser... É essa a ideia, deixar algum legado para a comunidade também, de vários sentidos. Então, o projeto da pista faz parte disso também. Jaque, muito obrigada pela tua participação no programa hoje. Aproveito para parabenizar aqui via microfone para todo mundo ouvir por todas as últimas conquistas e com certeza a gente tá na torcida para te ver fazendo marcas melhores ainda, ganhando muitas medalhas. A gente quer te acompanhar por muito tempo. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada à Rádio Tirol. O espaço é fundamental. Eu já também relatei isso, que é aonde eu consigo ter essa proximidade com a comunidade, porque muitas vezes eu tô muito fora e né, mando um áudio e sai na rádio, né? Então, essa veiculação das minhas conquistas é fundamental. Podem ter certeza que eu darei o meu melhor nas pistas e fora dela para bem representar a cidade, a região e todo mundo aí que tá na escuta. Se vocês estiverem me ouvindo, mandem mensagem. Se eu puder responder nas minhas redes sociais, eu farei questão, tá? Pessoal, crianças, jovens, adolescentes e também adultos, acreditem nos seus sonhos, por mais difíceis e longe que eles pareçam de se realizar. É um caminho árduo, eu diria que a gente não precisa talvez botar um prazo final, porque talvez a gente acabe, por vezes, tropeçando mais do que, né, tendo êxito. Mas ao longo do tempo, nessa jornada, se o grande sonho não der certo, que no meu caso é participar de uma edição de Jogos Olímpicos, no mínimo você terá feito coisas incríveis no caminho. Porque os Jogos Olímpicos é o sonho, é o auge de um grande atleta. Talvez eu não consiga, mas o fato de representar a seleção brasileira em outras competições, ser vice-campeã brasileira nas minhas provas, ter a 10ª melhor marca da história do Brasil e principalmente inspirar as pessoas, não tem preço. Então é isso que eu digo, por mais que seja difícil, não desista. Faça por merecer, trabalhe muito, todos os dias por isso. E no mínimo você fará coisas incríveis no caminho. Muito obrigada, boa semana. Valeu, um abraço. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Jaqueline Weber, atleta. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.